A palavra do Senhor diz que aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Isso está em Mateus, no capítulo 7, nos versículos 7 e 8. Não devemos esquecer que aqui estamos no período antes da igreja. Havia essa relação de condição aqui. No capítulo 6 de Mateus, no versículo 15, após a oração do Pai Nosso, nos diz: Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai que estais no céu não perdoará as vossas ofensas. Existe aqui um princípio de condição, bem diferente da relação que vemos em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 13, que diz: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Na relação com a igreja, perdoamos porque fomos perdoados por Cristo Jesus. No princípio do reino, antes da igreja, existe aqui uma relação de mutualidade. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Porque esta é a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Embora não estamos no período da lei, mas sim da graça, ainda hoje existe uma certa mutualidade. O versículo diz que aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Mas a resposta e o tempo, às vezes, não vem de acordo com aquilo que nós pedimos. Ela pode muito bem estar condicionada a algum exercício que o Senhor Jesus quer de nós. Nos versículos 9 e 10, nos diz: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra, e que lhe pedindo peixe, lhe dará uma serpente? Se trata aqui de uma relação de pai e filho. Muitos usam essa passagem isolada a fim de tentarem conseguir aquilo que querem. Não é porque o filho quer que o pai vai dar, na hora e do jeito que o filho quer. O pai busca aquilo que é melhor para o seu filho. E quando o filho se coloca na condição de filho, ele sabe qual é a vontade de seu pai. O Senhor Jesus foi um grande exemplo nisso. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo pediu: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Deus passou? Não. Mas na mesma frase, o Senhor Jesus completa dizendo: mas que todavia não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Jesus aqui nos ensina que até no pedir, é a vontade de Deus que prevalece. A verdade é que nós não sabemos como pedir, somos frustrados e ainda culpamos a Deus. Mas ainda bem que o Senhor é misericordioso e em Romanos nos ensina como pedir. E da mesma maneira, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós e com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Romanos, capítulo 8, dos versículos 26 ao 28. É assim que deve ser a nossa relação com Deus, uma relação de pai e filhos. Não se sinta frustrados quando a resposta do Senhor Jesus for o não, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Até porque Ele quer produzir em nós bons frutos, mas isso é um assunto para o próximo vídeo.